Palestra de Joel Goldsmith. Domínio de Deus, não domínio do homem. Parte 1, tape 444A, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Resta-nos apenas uns poucos domingos para essas lições em particular. E assim preciso estar certo de que vocês aproveitem a experiência. Como diria, de trabalharmos em dobro nessas próximas 2 semanas para termos um grau maior de prática durante o trabalho que acontece nas manhãs de domingo. Por essa razão, fiz algumas notas dos assuntos que deveremos cobrir. Para começar, temos aceito em nosso trabalho um Deus de onipotência, um Deus que é todo poder. E enquanto todos nós alegremente concordamos que esse é o Deus que aceitamos, o fato é que poucos de nós, se alguns de nós, aceita um Deus de onipotência como uma verdade, como um fato real. Isso é verdade, mas especialmente nesse último século, desde que muito tem sido revelado sobre a natureza dos poderes mentais, o poder do pensamento. E nós vamos voltar ao Deus de onipotência, todo poder, e declarar que a mente humana não é poder e que pensamento não é poder. Para chegar a uma percepção demonstrável disso, é necessário chegar a um ponto de convicção. Não apenas aceitar, porque assim está sendo ensinado. Não apenas aceitar, porque está escrito num livro, mas colocar isso em prática, demonstrar isso para vocês mesmos e provar, além de toda dúvida, alcançar uma convicção interior de que somente Deus é poder e que Deus não dá o seu poder a outro. Deus é um Deus ciumento e mantém nele mesmo todo o poder. Agora, nesse mundo humano, que como temos aprendido foi cortado de Deus, não está debaixo da lei de Deus, nem pode estar, não está debaixo da graça de Deus. Nesse mundo, qualquer coisa e todas as coisas são poder quando as aceitamos como poder. Em outras palavras, como um homem pensa, assim é para ele. Ou, de acordo com a sua crença, assim será para você. Como seres humanos, nós podemos fazer um poder de qualquer coisa. Temos visto que aspirinas são vendidas como uma cura para quase tudo que existe. E uma vez tivemos até mesmo uma pasta dental sendo vendida como cura para a tuberculose. E não tenho dúvida de que eles também têm testemunho do fato de que é verdade, que isso realmente funciona. E funciona, vai funcionar, porque se desenvolver uma fé emocional em uma coisa ou outra, você pode fazer dela um Deus para si mesmo. Pode fazer dela uma lei sobre você mesmo. Pode fazer dela uma lei. Então, temos nas Escrituras um assunto chamado idolatria. Não deveis fazer para vós mesmos imagens de escultura. Não deveis fazer para vós mesmos coisa alguma e lhe dar poder. Não deveis concordar que coisa alguma feita pelo homem é poder. E assim é que, uma vez que declaramos que a mente humana ou o pensamento é poder, você pode ver prontamente que estamos tomando uma criação
feita pelo homem e fazendo dela um poder. Podemos dizer também que você não pode pegar nem mesmo uma criação de Deus e fazer dela um poder. Foi-nos dito que somente Deus pode fazer uma árvore. E quão terrível seria se Deus tivesse feito árvores para que as adorássemos e acreditássemos que elas têm algum poder sobre nós. Deus fez o sol brilhar e fez a chuva. Deus fez as montanhas e os oceanos. Mas não existe razão para nos ajoelharmos e os adorarmos e acreditarmos que eles têm algum poder sobre nós. Deus fez as estrelas e existem pessoas que se ajoelham e as adoram e acreditam que elas realmente têm alguma influência em suas vidas. E, naturalmente, podem provar que assim é. Por quê? Porque aceitaram isso como uma lei sobre elas mesmas e assim é. Agora, existe somente um Deus e, portanto, somente pode haver uma fonte de poder. Existe somente um Deus e esse Deus único é invisível. Portanto, pode existir somente uma fonte do poder invisível. Existe somente um Deus, um doador da lei, uma lei. E esse Deus é Espírito. Portanto, o doador da lei é Espírito e certamente sua lei é espiritual. Então, quando você dá poder a uma lei mental ou uma lei física, você está cometendo um ato de idolatria. Você está declarando ou aceitando que existe um outro poder além do único, o poder de Deus, o poder espiritual invisível. Você ficaria surpreso com a mudança que acontece em sua vida, uma vez que tenha raciocinado sobre isso, ou trabalhado e praticado sobre isso, até chegar a uma real convicção de que Deus é Espírito, de que Deus é invisível e que a lei de Deus deve ser uma lei espiritual e que deve ser todo poder. Você vê, no momento em que pode, até mesmo intelectualmente, concordar que isso deve ser verdade, desde esse momento, mudanças começam a acontecer. Porém, muito mais ainda acontecem quando, por se agarrar a essa verdade, manter essa verdade em sua consciência, viver nela e deixá-la viver em você, eventualmente você chega a esse ponto de convicção, esse ponto no qual diz: antes eu era cego, mas agora posso ver. Antes eu posso ter concordado intelectualmente, mas agora eu sei espiritualmente, tenho discernimento de que Deus é Espírito. Portanto, o governo desse universo, o governo de sua vida individual, o governo de sua vida coletiva deve ser espiritual. Você pode observar isso funcionar até mesmo na política, onde, se não colocar sua fé nos candidatos nos quais você vota, e se não colocar sua fé nos partidos que eles representam, então, mesmo enquanto cumpre suas obrigações humanas de escolher o candidato que acredita ser o melhor e dar o seu voto de acordo com o seu mais elevado sentido de retidão, se mesmo enquanto faz isso, você compreender que o verdadeiro governo que deve vir através desses homens é espiritual, o verdadeiro governo
deve estar sobre seus ombros, o Cristo. O domínio verdadeiro desse mundo é o domínio de Deus. Não a dominação do homem, mas o domínio de Deus. Na realidade, não faria a menor diferença se escolhêssemos os candidatos errados. Se é que existe tal coisa como candidatos certos ou errados. Porém, se ao fazer essa escolha estivéssemos ao mesmo tempo compreendendo: não estou colocando minha fé ou confiança em vocês, mas no governo divino que irá operar em vocês e através de vocês. Em outras palavras, eu aceito Deus como o único poder. Eu aceito Deus como o único doador da lei, o único governo, e esse é espiritual. E assim, devo confiar em Deus para exercer seu julgamento através da mente ou consciência do homem individual. E isso destrói o poder da mente humana e do pensamento humano e priva o indivíduo do poder de aplicá-lo erroneamente no exercício de seu mandato. É somente quando olhamos para o homem cuja respiração está no próprio nariz e acreditamos: você é a minha salvação. Estou olhando para você para dirigir esse país, ou esse estado, ou essa cidade. Ou estou esperando que os princípios de seu partido nos salvem. Somente assim estou me tornando sujeito ao domínio do homem. Porém, se puder olhar por trás da cena e reconhecer Deus, mas reconhecer Deus como onipotente, reconhecer Deus como lei e como doador da lei, reconhecer Deus como Espírito e a lei de Deus como espiritual e o governo sobre seus ombros, se fizer isso, primeiro, você terá homens governados por Deus. E então, nosso governo sendo exercido por homens que estão sendo governados por Deus. Não faz diferença se eles mesmos não forem religiosos, porque a religião está mais ou menos associada à emoção. Nós aceitamos religiões e ensinamentos religiosos mais emocionalmente do que pelo conhecimento da verdade. E por essa razão, estamos muito frequentemente confusos sobre qual religião é verdadeira e qual não é, ou qual ensinamento religioso é verdadeiro e qual não é. Tudo isso não teria nenhuma consequência, de forma alguma, se compreendêssemos que não é a religião que nos dá o domínio de Deus. É Deus operando na consciência dos homens que nos dá a nossa religião. E então, lhe digo francamente, você pode ir a qualquer igreja, sinagoga, mesquita, templo, qualquer templo, e fazer sua adoração e descobrir que está sendo governado por Deus. E não faz diferença se você entra com sapatos ou sem, ou com chapéu ou sem chapéu. Por quê? Porque você estará indo adorar o único Deus, o Deus único, invisível, infinito, onipotente e onipresente. Deve haver tanto de Deus em sua casa quanto na igreja. Deve haver tanto de Deus na igreja quanto na sinagoga ou na mesquita, no templo, nas montanhas ou nos vales. Desde que Deus é onipresente, não existe lugar em que possa ir e evitar a presença de Deus. Se você for ao céu, vai encontrar Deus. Mas, se fizer sua cama no inferno, você também vai encontrar Deus.
E se andar pelo vale da sombra da morte, vai encontrar Deus, porque Deus é onipresença. E então, quando tiver encontrado Deus, Deus revelará a você: o lugar onde você está é Terra Santa. E Deus não diz que tem que ser em Jerusalém. E Deus não diz que tem que ser em qualquer cidade ou num certo edifício. Mas o lugar em que você está é Terra Santa, se você reconhecer que existe somente um Deus. E esse Deus é invisível, onipotente, onipresente e está aqui onde eu estou. Então, vai descobrir que todos esses preconceitos, tendenciosidade e intolerância devem ser retirados da religião, devem ser retirados das igrejas, devem ser retirados dos corações e das mentes de homens e mulheres e crianças, porque no coração de um indivíduo inspirado por Deus não pode haver espaço para preconceito, tendenciosidade ou intolerância. E isso apenas por uma razão: o reconhecimento de que só pode haver um Deus. Bem, existem indivíduos que visualizam Deus de uma forma e outros visualizam Deus de uma outra forma. E alguns que estabelecem leis para adorar a Deus. Uns adoram Deus de uma forma e outros de outra forma. Que diferença isso faz, uma vez que tem a compreensão de que é o mesmo Deus e que é o Deus que está aqui onde eu estou? Agora, existe somente uma forma de nos libertarmos da dominação humana, quer seja a dominação em nossa casa, a dominação em nosso governo, a dominação em nossa igreja. Existe somente uma forma de nos livrarmos da dominação. E essa é ver que a mente humana e os pensamentos humanos não são poder. Deus, o Espírito, é o único poder operando através da lei espiritual, operando na e através da consciência do homem. Uma vez que começar a ver isso, você coloca a si mesmo debaixo do domínio de Deus e se separa da dominação do homem. E também vai descobrir que muitos desses indivíduos que têm sido vítimas da dominação por estarem dominando, muito frequentemente mudam suas características, perdem essas características de dominação e eles mesmos vêm para debaixo do domínio de Deus. A influência de um indivíduo dotado espiritualmente é sem limite. A distância que os efeitos da consciência de um Moisés, um Elias, um Jesus, um João, um Paulo, a distância que a influência desses homens podem alcançar é sem limites. Não existem limites para a influência de uma pessoa dotada espiritualmente. Um Lao Tzu, um Buda, não faz diferença quem você menciona. No momento em que tem um indivíduo dotado espiritualmente, você tem um indivíduo cuja influência é ilimitada. Não está limitada nem mesmo a seu próprio tempo ou geração, mas é uma influência ilimitada através de todos os tempos, através de todo o espaço, em todos os países. E assim é que o indivíduo dotado espiritualmente se torna lei sobre a sua casa ou sobre seu trabalho, sobre sua comunidade, porque traz para aquela atmosfera o governo de Deus.
Não existe pessoa alguma dotada espiritualmente que não esteja debaixo do governo de Deus. Somente aqueles que se colocam debaixo do governo de Deus, da jurisdição de Deus, são dotados espiritualmente, e onde quer que estejam, essa influência está com eles. E então, em alguma medida, essa influência é sentida em suas casas, em suas comunidades e algumas vezes numa escala ainda maior, dependendo do grau do desenvolvimento espiritual deles. O ponto mais importante é compreender que idolatria não apenas significa adorar imagens de escultura, significa adorar aquilo que tem forma ou contorno. E isso pode ser uma coisa ou um pensamento, porque um pensamento também tem forma e contorno, e o pensamento é criado pelo homem. Quando a verdade chega à consciência do indivíduo, ela tem poder, não porque agora é um pensamento, mas porque teve a sua fonte na palavra. E a palavra, ela mesma, é Deus. Deus é a palavra, e essa palavra se torna tangível como a verdade que é realizada na consciência. Portanto, desse momento em diante, observe e veja a que você está prestando homenagem, diante de que você está se ajoelhando e a que você está dando poder. E corrija isso, corrija a si mesmo. E compreenda, não, eu posso reconhecer somente um poder. E esse poder é o poder do Espírito, através da lei espiritual, a qual tem sua fonte dentro de mim. Se lembre de que não estamos falando sobre um Deus distante. Estamos falando sobre um Deus que está dentro de você. Nem estamos falando de uma lei espiritual que deva vir a você de algum lugar, mas de uma lei espiritual que está trancada dentro de você e que precisa abrir um caminho para que o esplendor aprisionado possa escapar. O reino de Deus está dentro de você. O reino da lei espiritual está dentro de você e deve abrir um caminho para que escape e assuma o comando de sua vida, pela sua admissão e reconhecimento do mesmo. O reino do universo espiritual está dentro de mim. O reino da vida espiritual e da lei espiritual está dentro de mim. O reino da inteligência, da sabedoria espiritual está dentro de mim. E o meu reconhecimento de que estão dentro de mim permite então que escapem, assumam o comando e governem a minha experiência. Desde que estejamos adorando um Deus desconhecido, ele não pode funcionar para nós. Enquanto estivermos adorando a um Deus distante de nós, ele não vai funcionar para nós. É somente quando reconheço o fato de que esse reino espiritual está mais perto de mim do que a minha própria respiração, que está realmente dentro de mim, que eu sou governado pelo domínio espiritual de Deus. E, certamente, não mais por dominação alguma do homem, ou por suas crenças, teorias ou opiniões. Obrigado.